Bem, de novo, boa noite a todos. Oi, Kátia, boa noite. Kátia que entrou depois, né? Sandra, Vani também, boa noite. O item que nós vamos fazer um estudo é a chegada. Mas o primeiro parágrafo dele eu achei tanta profundidade que eu resolvi trazer um PowerPoint, um texto de Emmanuel, para nós fazermos como se fosse uma auto, entre aspas, análise de nós mesmos, como nós estamos nos sentindo. Porque ele começa assim: que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Nesse primeiro parágrafo, eu vou aqui partilhar o meu ecrã para a gente começar a conversar sobre essas nuvens de testemunhas que ele fala aqui e que o nosso amigo Emmanuel nos traz de forma maravilhosa, tá? De forma maravilhosa, quando ele vem nos falar exatamente sobre esse tema, né? Deixa eu ver aqui onde está escrito voltei, porque ele está no voltei, na pasta voltei. Só um pouquinho. Eu não deveria ter colocado na pasta voltei, mas eu coloquei e agora não acho. Está aqui. Vamos lá. As testemunhas. Pão nosso. Abrindo. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a imagem bem? Alguém pode falar? Sim. Tudo Sim, bem. Estamos. Então, Paulo, em Hebreus, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, aos Hebreus 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Vamos parar aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Valioso, como é que ele falou aqui? Deixa eu voltar lá. É Hebreus, qual o capítulo? Tá lá, 12, 1. 12, né? 1. 12, 1. Então, este conceito de Paulo de Tarso merece consideração especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. E aí, eu vou até vocês, porque aí eu quero começar a conversar com vocês sobre isso. Vera Isaura, como que está sendo o seu valioso dia de luta nesta vida? Vou perguntar a todos. Mas logo eu sou a primeira, pergunta a Aninha, que está caladinha, sem O som. microfone dela está sem som. Escondida. É você mesmo. Como está sendo esse valioso dia de luta? O dia que você diz de hoje? Não. Você é quem sabe. Você é quem sabe. O de hoje ou os dias que tem. Os dias de luta diante
com a presença, com a companhia da doutrina espírita e os esclarecimentos que ela me traz, tem sido de muita esperança e muita fé à vida, principalmente na vida futura, né? Uhum. E o que eu passei já, o que já passou na minha vida, vou lá para trás. Mas eu tenho muita fé de que as coisas vão caminhando realmente como Deus permite que sejam, sabe? Eu não tenho revolta com nada. Agora, é claro que a gente ainda tem muito apego e às vezes fica meio tristinha quando alguém parte ou viaja, né? Essas coisas assim. Mas tem sido muito bom por causa da doutrina espírita, desses esclarecimentos. Certo. Talvez fique na cabeça de vocês assim, mas por que esse trabalho a ver com que está com o parágrafo? Porque a gente vai trabalhar isso que o irmão Jacó traz quando ele diz que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza que vivem rodeado pela nuvem de testemunhas espirituais. Vamos lá. Aninha, você pode escrever, a Marisa também, né? Não quer dizer que vocês não vão participar, né? Como é que está sendo? Pode ser numa palavra, pode ser numa frase, como está sendo o valioso dia, né? Conforme está lá no slide, ele diz, eu estou com um livro aqui, que é o livro Pão Nosso, que cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Para você, Célia, cada existência humana é sempre valioso dia de luta? Cada existência humana? Para mim está sendo. Para você está sendo. Para mim, agora, no momento, está sendo. Eu acho que eu nunca passei por uma situação como estou passando agora. Eu acho que apesar de estar na doutrina há algum tempo, eu nunca pensei nesse momento, desse enfrentamento. Uhum. Para mim, uma surpresa, a coisa despencou assim, de repente. Aí, primeiro veio o descrédito, aquele choque, aí depois veio o desespero. Agora eu já estou na fase da aceitação, uhum, da conscientização e tentando me segurar na doutrina. Uhum. Sabendo que a gente é um espírito e é imortal. Senão seria muito difícil. Com toda certeza, né? Porque é o que ele coloca, né? Ele vai colocar depois, a gente vai ver, né? Que ele diz assim, generoso degrau para a ascensão infinita. Olha só, até a gente para e fica pensando assim, mas um generoso degrau, e esse depoimento que a Célia dá como um impacto, a descrença, agora começar a trabalhar a aceitação, quer dizer, ainda não tem uma definição de nada, mas deu movimento. E interessante que ao dar o movimento na Célia, nessa situação, eu tenho certeza que está dando movimento em cada um de nós que estamos aqui. Porque cada um de nós podia ou pode passar pela mesma situação, se não igual, uma situação diferente. Uma situação... porque a gente acha, Rosângela, que sempre vai acontecer com o outro. Uhum, eu, pelo menos, nunca parei para pensar assim, um dia vai ser comigo. Eu nunca tive a ilusão de que seria diferente. Porque minha família toda morreu de câncer. Uhum. Todos. Minha irmã morreu com 57 anos. Uhum. Meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, todos. Então não seria diferente. Mas eu não vivia pensando nisso. Uhum. Até que caiu na minha cabeça o negócio. Isso. Aí, quer dizer, de primeiro momento é um choque, é um descrédito, apesar de haver uma remota possibilidade de não ser. Uhum. Eu não estou botando nenhuma esperança nisso. Uhum. Eu estou partindo realmente de que a situação vai ser essa. Uhum. Mas eu acho que a doutrina está segurando. O meu conhecimento da doutrina me dando segurança. Isso. Alberto, para você. Bem, pessoal. A gente aqui nesse grupo, eu já falei para você, Rosângela,
E além dos estudos da doutrina, esse grupo aqui acaba sendo nunca de grupo, é um grupo aqui que a gente acaba, através desses estudos, nos voltando a um auxiliar o outro, então você vê como é que são as coisas. Há 2 anos atrás, eu estava num período assim muito difícil, de angústia, de situações muito, muito difíceis, um estado de espírito em desajuste, não estava bem, não estava legal. Dos 2 anos, teve uma data que foi marcante, que houve uma comemoração, e eu me lembro que nessa data eu não estava legal. E aí a vida foi continuando, a gente vai tentando superar as coisas, vai tentando, a doutrina sempre mostra um caminho, né? A gente tenta, busca seguir o caminho para poder superar aquele momento que a gente está vivendo e tal. E chegou a pandemia. E, no caso, a pandemia, que para muitos foi um momento de desespero, um momento de aflição, para mim, foi um momento em que eu pude dar um tempo das minhas atividades e acabei podendo ser aquilo que a gente pode fazer, que seria muito a rotina da oração, leitura edificante. E aí eu criar uma condição de harmonia, né? Que foi muito bom. Aí, por exemplo, aí nesse caminho, eu fui vendo, né, que tudo que a gente diz, tudo que a gente discute, tudo é necessário, a gente tem tempo para ver, né, a meditação, a reflexão, né, o auto-olhar, porque com essa pandemia, a gente aqui isolado, eu comecei a ter tempo. Antes, as atividades que eu tinha, de fazer isso, fazer aquilo fora de casa e tal, às vezes você se volta para coisas que são necessárias, mas que acaba você não tendo tempo para você mesmo. E aí esse tempo de isolamento permitiu essa situação. Uma rotina de oração, leitura, estudo, e eu percebi o valor disso tudo, né? Por exemplo, hoje eu acordei, dormi muito bem, acordei, eu estava sentindo assim um mal-estar que eu sabia que não era meu, influenciação de algum irmãozinho. E aí, tudo bem, eu falei, vou lidar com essa situação. E aí fiz a minha oração matinal, eu e Regina, pouco a coisa mudou o quadro. Eu falei, olha, então a oração é o caminho, porque, sabe, quando a gente eleva o padrão vibratório, né, o nosso estado vibratório mental, nos sintonizamos. Diz Paulo, né, temos uma gama de testemunho. E muitas das vezes, alguma coisa aconteceu com o irmão, ou por necessidade, ou por invigilância minha, se aproximou, eu senti, eu já tenho a impressão que a situação não era minha, era de um irmão que estava, e eu com aquele mal-estarzinho, uma angústia, aí fiz a oração e melhorei. Então, a gente vê que é feita disso, de um processo. Nós estamos num grau evolutivo que ainda não temos o domínio de um Francisco de Assis, um Bezerra de Menezes, mas nós estamos no caminho. Nós estamos aqui reunidos estudando, estamos buscando um entendimento cada vez maior para a gente poder seguir todos os alertas de... Então, isso tudo é muito valioso para todos nós. Então, a gente aproveitar cada momento. Célia, no seu momento, você, Rosângela, com seu momento, Ana, com seu momento, as 2 Anas com seu momento, Vera no seu momento, né? Marisa no seu momento, eu e cada um de nós. Desculpe se eu não coloquei todos. Então, Eliane, Célia, Ana Werneck, Ana Brito, Rosemara, Kátia, Marisa, Rosângela e um último nomezinho, acho que é a Rosilda.
Então, todos nós temos que ter o entendimento que nós estamos num processo em que estamos em crescimento. Então, a gente tem que buscar esse caminho de autoajuste. Às vezes, um dia foi de maior conquista, outro dia não foi. Um dia eu tive um erro, mas eu busquei pelo consertar aquele erro. Então, a gente vai nesse processo buscando esse caminho de renovação, esse caminho de superação. Por exemplo, Célia está nesse caminho de superação. É um momento que ela vai ter que ter esse entendimento da superação. Como você, Rosângela, passou por um momento difícil e está passando por essa superação, e todos nós estamos nesse caminho. Então, que a gente aproveitar todos os dias. No estudo de sábado, que a Tereza nos trouxe, a gente viu que nós não estamos nunca desamparados. Nós somos sempre assistidos. Agora, é óbvio que precisa do nosso movimento. Isso aí. A espiritualidade está sempre querendo nos amparar. A misericórdia está sempre querendo nos amparar. Agora, precisa do nosso movimento, da nossa sintonia, do nosso esforço no caminho do bem, no caminho da vida. Tudo isso é uma série de coisas que você tem que desenvolver, praticar da melhor forma possível para você poder, quando chegar no momento de Jacó, você está bem e que a gente pode, na medida do possível. Eu digo para a Célia que eu passei 2 anos e meio numa cama, sem levantar. A Vera foi testemunha, me visitou várias vezes. Hoje, eu agradeço as chagas redentoras. Tudo que eu passei, aquela profunda que foi um sofrimento, hoje eu agradeço a Deus. Foi muito educativo, foi muito valioso, que me tirou daquela zona de cegueira espiritual e me colocou num patamar de entendimento mais amplo da vida, entendeu? Então, a gente tem sempre que agradecer ao Pai. Às vezes, a gente não entende a forma como Deus nos coloca as coisas. A gente até sempre fala, né? Deus escreve certos com linhas tortas, nós não sabemos ler. Então, tudo que a vida nos oferece é aprendizado. Vamos ter a luta do dia a dia, porque é uma conquista de nós mesmos, é o caminho mais difícil. Joana não gosta da palavra difícil. É o caminho mais valioso que tem, a conquista de nós mesmos. Requer disciplina, esforço, perseverança, vontade firme, intenção elevada. E vamos seguir em frente. Desculpe até se eu falei demais. Não, imagina. Foi bom falar, porque é exatamente o trabalho que eu falei para vocês hoje que a gente vai fazer. Provavelmente nem passe do primeiro capítulozinho, porque é isso que porque esse exemplo que o irmão Jacó traz, né, é um exemplo no qual a gente coloca dentro de nós e pensa assim: eu preciso começar a trabalhar isso agora, como encarnado. Não quer dizer que a gente chegou a nossa hora e a gente não, mas a gente já vai trabalhando, né? E com isso a gente vai buscando essa força, essa coragem, e vai tirando da onde a gente acha que não tem, e a gente tem. Eliane, fala você sobre esse valioso, né? Nossa Senhora, é um puxão de orelha. De luta. É um puxão de orelha atrás do outro. Porque eu tenho 25 anos de vida de espiritismo, né? De conhecimento, não conhecimento assim profundo, mas de frequentar uma casa espírita e trabalhar. E a cada dia eu estou percebendo que eu deixo muito a desejar, porque eu tenho uma vida que não passei nesses meus anos de vida, estou quase 60, por nenhuma lamúria, por nenhum sofrimento, por nenhuma situação ainda que faça-me fazer essa cobrança, e percebo que Deus foi muito, muito soberano comigo. E com isso, como a gente aprende que a gente não veio a passeio, isso está sendo um puxão de orelha para mim, para eu entender que já deu, eu tenho que arregaçar as mangas e trabalhar. Porque eu frequento uma casa espírita, daqui do grupo a Mara
é a única que conhece meu dia a dia na casa espírita. Eu sou realmente uma pessoa assim, alegre, despachada, brincalhona e tudo. Mas faço muito pouco pela casa. Muito pouco. Eu faço. Só faço mais assistência, né, na assistência, assistência básica, essas coisas. Ajudo, né? Ajudo. E trabalho na mesa mediúnica. Então, eu tenho que fazer muito mais, certo? E essa pandemia começou a fazer, eu começar a perceber isso. Tá certo que eu sou muito de meu tempo, né? E ele chegou, tá? Ele chegou. Eu sei que não foi tarde, né? Mas ele chegou. Com certeza. Porque Nunca é eu tarde. poderia, né, estar fazendo, mas eu sei que tudo tem sua hora. E esse exemplo do Alberto, o que a Célia falou, que caiu assim, não tinha passado e de repente perceber que a folha caiu da árvore, né? Imaginando que pode ser que um dia eu passe. E eu quero, com o exemplo da Célia, com o exemplo do Alberto, e com a doutrina espírita, sentir que é onde que eu tenho que me segurar. Então, eu só tenho que trabalhar muito, pois eu não faço nada. Como a Ana não está podendo, né, a Marisa, né, eu vou colocar o que a Ana colocou. Ela diz assim: também sinto esperança em dias melhores. Cada dia procuro viver um dia de cada vez. Tive também com esse vírus, pensei que ia embora, mas com a ajuda dos amigos e da família me ajudaram muito, né? E aí a gente observa, né, quantos de nós esse trabalho, essas reflexões nossas, como vai ser muito importante para todos nós, gente. Não quer dizer que a gente é melhor, não. É porque o que o irmão Jacó está trazendo, e hoje eu vi que isso seria algo que a gente poderia até conversar, fazer uma catarse, ou seja o que for, quem quiser ou desejar falar, né? Falar alguma coisa que está assim dentro do próprio coração, né? Então, esse momento, essa troca que a gente está fazendo, a troca que a gente está fazendo entre nós, e os amigos espirituais, que muitos de nós podem prestar atenção, nos inspira, e às vezes vem uma palavra, vem algo assim para a gente falar. Então, o trabalho de hoje vai ser esse daí, tá? Ana Werneck, como está sendo esse valioso dia, né? Não falo o valioso dia de hoje, o valioso dia da Ana, dia de luta, valioso dia de luta da Ana. Olha, Rosângela, eu tenho percebido, como o próprio Alberto já falou, todos nós passamos por momentos complicados. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, do nosso entendimento. Agora, o que eu percebo é que a cada dia, a cada momento, a gente se pega assim um pouquinho melhor em determinadas coisas e em outras ainda tropeçando. Mas isso eu penso assim como aquele guia, né, do ar, um dia de cada vez. Né? Vamos vencendo um dia de cada vez. E, vou ser sincera a vocês, o grupo tem me ajudado muito a manter esse, não é bem um equilíbrio, mas essa força de vontade, né? Para justamente lutar e perceber também. Talvez antes eu não percebesse tanto aquilo em que eu precisava mudar ou como eu me coloco diante das coisas. Então, o que eu percebi é que, aos poucos, eu venho me mudando no me colocar diante das coisas, diante dos problemas, entendeu? Diante de como as pessoas lidam comigo. E vou ser sincera, a doutrina ajuda muito, tá? Mas o grupo de estudo ajuda muito, muito mesmo. É verdade. Certo. Marisa, se você quiser escrever alguma coisa, você escreve, tá? Que eu leio.
Vani, dá para você falar? Pode ligar o microfone. É passar a mãozinha. Ligou. Pode falar. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar aprendendo. Sempre, cada dia do nosso estudo é um aprendizado para mim, porque eu tenho algum tempo na doutrina, mas onde eu frequentava não tinha estudos, entendeu? Era mais. Tinha estudos, mas ninguém ia. Então, e eu só tenho a agradecer a todos e minha vida, o problema maior é que eu estou com pouco contato com os meus netos, né? O que eu gostaria muito de estar, né? Porque por causa dessa pandemia a gente tem que ficar um pouco afastado. Mas estou sempre em contato, todo dia mandam fotos. Então, Deus é muito bom para mim. Que bom mesmo. Kátia, dá para você falar alguma coisa ou escrever? Marisa, você escreveu alguma coisa? Não, né? Não. É que a Kátia mora em Albuquerque, aí demora a chegar lá. Rosilda, enquanto a Kátia... como está o seu valioso dia de luta? Não sei se você pegou o começo. Microfone, isso. Olha, meu valioso dia de luta, só tenho também que agradecer a Deus, a bênção da vida, a bênção dos amigos que nos param e nos ouvem, é muito importante isso. Da outro dia, eu estava assim, meio triste, meio para baixo, fui conversar com uma pessoa querendo resolver o problema de alguém. Não estamos ouvindo. Outro dia eu estava meio deprê. Sim. Assim, meio deprê. Aí procurei uma pessoa para conversar. E essa pessoa, de repente, falou assim para mim: queria resolver o problema de alguém, queria porque queria. Um parente muito próximo. Aí, de repente, a pessoa virou e falou para mim assim: engraçado, né? Você está querendo ser Deus. Querendo ser Deus. Aí a ficha caiu. Eu falei: é mesmo. Estou querendo manter alguém sob meu controle, não tenho nem controle de mim mesmo, quanto mais querer manter alguém sob o meu controle, querer que pense como eu, que faça como eu. Aí, só essa frase já me deixou pensando. E a pessoa falou para mim: você tem que ficar bonita, é assim que nós temos que ficar. Está pegando, o bicho está pegando, ficar bonita. E tem que mais bonita por dentro, principalmente. E assim, isso a gente só consegue assim, ó, estudando. Uhum. Eu me lembro muito de uma árvore que tem na árvore chamada baobá. Você pode construir uma casa dentro do tronco dessa árvore. E tão forte que é o tronco dela. E, para mim, a doutrina, né, é esse tronco que eu me seguro. Eu procuro entrar ali naquela casa, a casa do estudo. Ultimamente, tenho trabalhado muito pouco. Eu tenho 38 anos na casa que eu participo da evangelização. Abaixa o som. Está baixo? Fala. Eu fiquei 38 anos numa casa. Uhum. E na casa eu trabalhei assim, bastante na evangelização enquanto juvenil. Mas depois, diversas mudando, procurei aqui o CEOF, que me abraçou, né? As pessoas lá procuraram me abraçar com muito carinho. E foi quando meu marido também desencarnou, ele também trabalhava na casa. E foi lá que eu consegui sustentar e a vitamina necessária
para levar a vida. E para continuar isso, numa época dessa de epidemia, só, meus amigos, nesse estudo, um abraçando o outro, entendeu? Nós temos uma responsabilidade que é muito carinhosa conosco, que nos levanta nos estudos, nos empurra. O estudo lá na casa nossa, no Soaí, também está repleto de estudo. Eu fui... Isso é bom também, né? Estudar é sempre bom, né, Rosilda? É vitamina. Vitamina para o cérebro, para a cuca, porque se não tivermos cuidado, a gente 5 meses de casa, para quem vivia batendo perna, de dia, não. Há momentos que você parece que vai pirar. Mas eu queria agradecer a Deus, porque nós também temos grandes exemplos de companheiros. Eu vi momentos de Alberto, hoje ele está magistral. Gente, eu fico boa. E estou vendo a luta da Célia, eu tenho certeza que ela vai conseguir superar, porque Deus é Pai e misericórdia. E Ele cuida muito bem de todos os seus filhos. E eu só queria dizer a você, Rosângela, essa oportunidade que você dá a todos nós, da gente colocar o nosso dia, né? Como você falou aí. O valioso dia de luta. Mas é porque é para todos nós, né? Nós vamos aprendendo, né, Rosilda? E cada um aqui, eu até vou ler da Marisa e da Kátia, né, a mensagem também, para você concluir o seu pensamento, mas aqui a gente está aprendendo. Eu estou tendo a bênção de aprender muito com cada um de vocês. Está sendo uma escola maravilhosa. Deus nos abençoe, nos proteja e mantenha essa refrigeração das nossas almas, para que possamos sair dessa luta assim, vitoriosos sempre. Obrigada. Nada. Mara, como é que está sendo a sua valiosa luta do dia, Mara? Está sendo valiosa mesmo. E eu fico torcendo para chegar na hora. Eu adoro encontrar com vocês. Participar desse grupo, ter sido aceita, porque como a Eliane agora me falou, ela sabe que eu pouco participo de grupos, de coisas, eu fico muito dentro de casa. Então, eu não sei lidar muito bem com essas coisas de grupo, porque vocês estão me ensinando muito, muito. E o aprendizado de que livros que eu já li, eu até estudei com alguns, mas parece que não tem fim, né? E isso está sendo maravilhoso para mim. Está me ajudando muito no meu dia a dia, na minha solidão, nas minhas coisas, na minha vida própria, né? Está me facilitando muito, não deixa eu sair muito fora da sintonia. Claro, como o Alberto estava falando, tem dias que esses dias mesmo eu saí, mas que bom, eu lembrei de pedir ajuda e sem perceber eu fui ajudada, quando eu vi eu já estava funcionando normalmente meu dia. Olha, isso aí valeu demais, muito. E muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Cada um de nós é como eu me lembro muito do Haroldo, quando ele fala assim, cada um de nós é um elozinho, né? É uma pélulazinha, né, de um cordão, né? E que cada um de nós vai estar com esse cordão no pescoço, que é cada um de nós mesmos. Eu vou ler o que a Marisa colocou, que ela diz assim, cadê o da Marisa? Marisa, cadê o seu que você tinha colocado? Espera aí, perdão, deixa que eu vou abaixar aqui. Marisa diz assim, passei muitos momentos difíceis na minha vida e recebi tanto conforto espiritual que tento fazer o máximo que posso aos nossos irmãos necessitados em reconhecimento ao que recebi. Isso me traz serenidade, paz e muita gratidão. A Aninha falou, estes testemunhos nos ajudam, dando forças para passar os nossos momentos complicados. Graças a Deus estamos juntos. A Kátia coloca, a doutrina sempre foi de grande importância. Estamos num eterno aprendizado neste momento que passamos por essa pandemia. Os encontros e os estudos nos traz confiança e gratidão
de não estarmos sozinhos. Não, nós não estamos sozinhos, Kátia, nós não estamos sozinhos, Marisa, Ana, todos, né? E a gente percebe isso a cada dia, né? E deixa eu voltar lá para o nosso slide, e ele continua dizendo assim, vamos lá, né, para me terminar esse slide, ele diz, isso mesmo. Repetindo, né, esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enormes legiões de testemunhas. E muitas vezes essa legião de testemunhas, a gente vai ver aqui, né, é uma legião que vem também para nos auxiliar. Olha o que ele diz. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que os observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que eles relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Quer dizer, isso é um conforto e um consolo para nós também, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sendo amparados. E é isso. Rosângela, fala, Vera. Você quer ver uma coisa que me deixou assim, mais confiante até? Foi quando a Célia falou que está vivendo um dia de cada vez. Porque a resposta para isso tudo é isso, né? A gente controlar em nós esse medo e ansiedade do futuro. Porque todos nós estamos passando por alguma situação, né? Uns mais graves, outros mais tempo, né? Que é o caso do Alberto. Para mim, ele é um exemplo de superação impressionante. Porque é um cara que já teve tão debilitado e hoje ele está sempre participando de tudo, né? Dentro das condições que ele consegue se movimentar e tal, mas ele está em todas. Alberto está sempre... Ele teve uma época meio apagadinho, de repente ele floresceu, né? E isso me deixa tão feliz, eu fico pensando assim, meu Deus, a gente consegue. É lógico que a gente não pode esperar muito do que vem pela frente, mas a cada dia viver aquele dia, sem muito medo, sem expectativas grandes. Tem tratamento para tudo? Tem, então vamos buscar, né, os tratamentos. Eu acho que é por aí. E a doutrina nos remete isso o tempo todo, essa esperança. É isso mesmo, né? É como diz aqui, como a Vera colocou, né? Essa esperança, e por isso nós temos também essa nuvem de testemunhas, tanto que aquela nuvem de testemunhas para nos alavancar, como não vamos nos enganar que tem as nuvens de testemunhas também, às vezes, para querer que a gente não saia do lugar, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos um mestre, que é aquele que é o caminho, que é o exemplo, que vai na frente, né? Algumas vezes ele vai na frente para nos mostrar o caminho, outras vezes ele vai ao nosso lado para nos sustentar. Às vezes ele fica mais para trás para dizer para a gente, segue, eu tô aqui atrás de você. Quer dizer, olha só de quantas formas esse mestre nos ajuda, né? E aí ele diz aqui, antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos em que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Olha só quantos estão
lutando, né? Advogando por nossa causa, né? Nessa nossa luta redentora, nessa nossa reencarnação redentora, né? Esses irmãos e educadores passaram a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. Eles falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Eu até repeti, né? Filhos e pais, esposas e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Eu esqueci eu repetir isso aqui. Então, aí eu termino isso aqui para perguntar, você acredita que há um outro lar te esperando? Vamos lá, vamos voltar e vamos até o nosso livro, quase que eu fecho, ia ser um show se eu fecho. Vocês acreditam? Né? Aqui ele diz assim, voltando ao livro, ele diz, como agiria a criatura na vida doméstica, no círculo social, se estivesse convencida de amigos e afeiçoados esperam, aqui ficou meio estranho, em outro lar, né? Muitos de nós, eu creio que acreditamos que existe, né, um outro lar. E é para o outro lar que nós vamos retornar. Alguns dos nossos mais amados já estão lá, né? E é o que muitas vezes a gente para e pensa, deve ser muito. E nesse caso, o Jacó está colocando, porque, embora ele tivesse todo o conhecimento, acho que no fundo ele não tinha essa certeza, né? Quem foi que falou que ele não tinha. Foi a Teresa até que falou, né? Que o que aconteceu com Jacó é porque ele não estava evangelizado. Ele estava na doutrina, mas a doutrina não estava dentro dele. E por isso que eu fiz esse introdutório todo, para que a gente comece a trabalhar isso mesmo, sabe? Cada dia um passo, cada momento a gente vai colocando, a gente está na doutrina e vai trazendo a doutrina para dentro da gente, seja através do exemplo, seja através do que a gente pode fazer. Uma coisa que a Eliane colocou, e que eu vou pedir desculpa a você, Eliane, você falou assim, eu não faço nada pela casa. Mas, ao mesmo tempo, você diz assim, eu trabalho numa reunião mediúnica. A gente faz sim. Você faz sim. Faz pelos amigos espirituais que precisam e muito. Sim, mas a mesa mediúnica, eu sei que eu faço o trabalho, mas eu tenho condições de fazer mais. Tudo bem. Entendeu? Então, aí você fala assim, isso que eu estou questionando. Eu tenho condições de fazer mais. Tá. Né? Mas você faz. Né? É você botar assim, nossa mãe, só a gente vê, a gente para e pensa nesse trabalho dos irmãos desencarnados, quantos que você não tem nem ideia. Pode ter sido, tiveram a bênção de serem esclarecidos, e às vezes a gente pensa assim, será que foi só aquele que veio? Não! Quantos, e que às vezes muitos outros que ouviram. Quer dizer, a gente vai dando aquilo que a gente pode dar, né?
Então, e é essa consciência que começa a despertar em nós que faz bem. E é isso que o nosso irmão Jacó ele coloca. E aí ele continua, inseguro viajante, preferindo roteiros, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Eu achei essa frase que ele coloca aqui, e eu digo para vocês de todo o coração, eu não parava para pensar assim, eu sou simples hóspede, porque algumas vezes a gente acha assim que é morador eterno, né? Vem da nossa mente. Não, eu sei que um dia eu vou, mas a gente nem para pensar. Não, eu sei, bem, vamos lá, falando sério, né? Então, não, ó, vamos mudar de assunto, e está agorando, né? E ele aqui diz, é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas, e a caminhada através da carne ser-lhe-ia muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Ele está fazendo com ele mesmo vamos botar bem entre aspas, gente, um meia-culpa. Caramba! Ele tinha a doutrina, ele tinha o conhecimento, ele tinha não sei o quê, ele fazia, acontecia, porém, ele não se achava também um hóspede. E é o que ele está dizendo aqui. Se não fosse tão desmemoriado, ia perceber, né, que das bênçãos divinas e a caminhada através da carne seria muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Porque a gente acompanha, vendo o regressar do próprio Jacó, que é o que a gente está estudando, que dificuldades. E aí a gente tenta imaginar o regressar daqueles que não estão nem aí, como se diz, para a hora do Brasil. Olha só, aqueles que, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tô. Muitos que estão, eu não falo só assim, porque só o espírita, não. Muitos que estão no caminho do bem, que fazem ajuda, porque tem muitos, por exemplo, até tem muitos ateus fazendo muita coisa boa, gente, né? É a espiritualidade, essa questão da espiritualidade, de você se espiritualizar, sabe? E de começar a trabalhar. Como espíritas, nós sabemos o quê? Que vamos ter um lar nos esperando. Não sei como é que esse lar que vai estar me esperando. Depende de como é que eu estou aqui, como é que eu estou levando a minha vida, como é que tem alguns conceitos que eu estou mudando, que eu olho hoje e falo assim, não, isso agora não serve mais para mim. Eu começo a mudar. Aí eu cair no que a Célia colocou, dia após dia, um dia de cada vez. Eu não vou falar para vocês que eu aprendi tudo isso, não, mas com a doença do Fábio, eu tive que viver dentro do hospital os 10 dias, um dia de cada vez, porque um dia o médico vinha, passava um exame, aí tinha que esperar o outro dia para vir o resultado, aí esperava o terceiro dia para o médico vir para ver o resultado, aí passava outro exame. Foram 10 dias assim. E eu nunca, porque dá para notar, né? Eu sou um pouquinho acelerada, né? Tanto é que tenho transtorno de ansiedade. Não é à toa, né, que eu tenho, né? Então, por mim, eu queria que viesse tudo, eu queria que resolvesse tudo, só que não é. Não é, e o que é mais interessante, nem a natureza é assim, nem o universo é assim. É um dia de cada vez. Lógico, tem dias que você chora a beça e fala, caramba, mas será que não podia ser diferente? Não vai ser. Porque nem tudo é nesse um dia de cada vez. Eu queria que fosse rápido, né? Mas fala, Alberto. Aqui ele diz, não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele falou de um livro, Para Sentir Deus, que é de Hermance Dufour. Ele disse que ele leu e gostou muito, aí eu estou até buscando adquirir tudo. Então, ele
o Jacó aqui diz que ele não sentiu Deus, ele esqueceu de Deus, das bênçãos de Deus. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas. O Senhor Supremo, ele está a cada instante nos abençoando, toda a sua, tudo que é necessário para nos suprir e para nos prover. Então, a gente tem que ter essa convicção, viver sabendo que somos filhos do Pai. É óbvio que, nesse processo de saber que somos filhos do Pai, continuamos sendo nós, estamos no nosso processo de crescimento. Vamos ter essas questões, os nossos conflitos vão divertir no dia a dia, mas quando você tem esse entendimento, né, de que Deus a te prover, que é de infinita misericórdia, eu acho que te ajuda muito, porque é esse livro que ele disse que foi muito inspirador para ele. Para sentir Deus, a gente tem que sentir Deus nas nossas vidas, ter essa conexão, porque isso vai ajudar. Como a gente faz essa conexão, né, sabendo que Jesus também é o arcanjo planetário, é o governador desta orbe, está também nos atendendo, nos assistindo. A gente tem que ter essa, porque eu acho que a gente cria uma força interior muito grande, entendeu? Uhum. E aí essa frase de Jacó me trouxe à memória esse papo que eu tive com esse conhecido, que ele citou esse livro, Para Sentir Deus, e ele diz, né, num desmemoriado das bênçãos de Deus, a caminhada através da carne seria muito mais proveitosa e mais... Então, que a gente não esqueça a divina providência. Isso. Que a gente não esqueça a divina providência e que a gente não esqueça que a gente vai regressar, né? Esse é o problema. Muitas vezes a gente fica assim, a gente acha assim, eu vou ficar aqui. Não, a gente vai regressar. E eu achei assim o que a Célia colocou no começo, né, quando eu fiz a pergunta, embora eu tenha conhecimento da doutrina, mas a gente não se prepara nesse aspecto mesmo. E é verdade, o próprio exemplo está aqui, o irmão Jacó. Nossa, ele devia ficar lá na Avenida Passos, lá na Febe, o dia inteiro, lá dentro, né? Aquela coisa toda. E acontece conosco também. E é o que você colocou também, Alberto, essa confiança, esse Pai amado acima de tudo. É o respirar fundo, falar assim, olha, hoje está difícil, mas eu vou passar, mesmo assim, estando difícil. Né? Eu estava tentando até, se alguém encontrasse para mim, aquele texto da Joana de Ângeles que a Tereza trouxe, eu não sei o que do querer, o poder do querer, alguma coisa assim, do livro Vigilância, é o finalzinho, né, do encontro, que você vai no encontro até Jesus. Eu esqueci de anotar aqui, mas deixa, outra hora eu vejo. Né? Aí ele aqui continua dizendo assim, esses pensamentos assaltavam meu cérebro. Olha só, aquilo que a gente estava falando mesmo, né? Ele é o que o Alberto colocou, e é mesmo, Alberto, um desmemoriado, como todos nós ainda estamos nessa falta de memória, mas que a gente está começando a trabalhar. A gente precisa começar a trabalhar isso para não ser esse desmemoriado como ele é. E nós estamos tendo a bênção de ter um livro que, graças a Deus, que ele trouxe para nós, para a gente começar, pelo menos, a refletir. Né? Se antes a gente nem refletia, agora a gente começa a refletir. E ele diz, esses pensamentos assaltavam meu cérebro, ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardavam-nos, contentes, no outro lado, com um carinhoso amplexo de boas-vindas. E aí aqui bota o outro lado, entre aspas, né? Como chamando a atenção, o outro lado. Nenhum de nós, os que fazíamos aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos
faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. Olha, eu achei tão bonito esse final, né? Que eu vou repetir e para a gente, porque eu não vou entrar no outro capítulo, que ele é bem longo, né? É para a gente refletir que nenhum de nós, né, ficou órfão das lágrimas de ventura, das explosões de carinho com que éramos recebidos. Faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. É uma forma da gente parar e pensar assim, né? Puxa vida, enquanto eu estou aqui, eu vou viver esses momentos que eu estou aqui com todo o amor no meu coração, com todo o amor. Enfrentar dores, enfrentar dificuldades, saber que a gente está no mundo de expiações e provas, mas não é castigo, não é nada disso, é para nosso crescimento, porque a gente tem junto a nós espíritos amigos que advogam as nossas causas, né? Amigos que nos impulsionam, amigos que nos dizem assim, tem coragem, vamos em frente, vamos enfrentar, estamos juntos, né? Esses amigos espirituais que não nos abandonam em momento algum, em momento algum. E quem fala aqui para vocês, às vezes, eu não vou falar para vocês que eu sou assim, a pessoa 24 horas clean, né? Clean, né? Assim, zen, só não. Tem dias que, nossa, mãe do céu, eu falo para a minha terapeuta o seguinte, eu tenho dias de Fernanda Montenegro no palco, aquela, né, que faz aquele drama, e chora, e pega, e faz, e tem horas que eu paro, aí eu mesmo me aplaudo, né, eu não tenho, né, tem lá alguns vendo, né? Respiro fundo, vamos lá. Então, todos os dias são dias diferentes da nossa vida. E todos os momentos, todas as dificuldades, como vocês colocaram, como as meninas escreveram ali também, e tudo isso que vai acontecendo na nossa vida vai fazendo com que a gente se fortaleça cada vez mais e que a gente acredite, né, nesse outro lado, né, da vida que está aqui, entre aspas, como destacando, mas que a gente, neste lado da vida, nós possamos dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor. O que eu posso dar de melhor? Né? O que eu posso começar a modificar? O que eu posso começar a transformar para que eu não seja esse desmemoriado das bênçãos divinas? Porque nós temos recebido tantas bênçãos, né? De várias formas, mas é nos fortalecendo cada vez mais, é sentindo dentro de nós essa força que nós temos como é que é o nome da árvore que alguém falou? Baobá, né? Baobá, né, Rosilda? Árvore africana. É a baobá. Se sentindo um baobá, se sentindo forte, se sentindo com coragem, se sentindo... Vai ter momentos que, nossa, mãe, vai ter momentos que realmente vai ter dias que aquela dor vai vir, sabe? Deixa ela vir. Tem um app do Haroldo Dutra Dias, que eu até recomendo a vocês, quem gostar de fazer, fala sobre serenidade. E tem várias meditações de 10 minutos. Você não precisa ficar sentado de perna cruzada, deitado, sentado, da forma que quiser. Eu faço isso estou aprendendo a fazer. Porque antes eu não tinha muita paciência não, de fazer meditação. Para mim, meditação tinha que demorar 1 minuto. 1 minuto e meio eu já estava ansiosa. Mas agora, o que eu faço? Antes de deitar, antes de dormir, boto o fonezinho, escuto, começo a fazer, tal, acalma. De manhã, quando eu acordo, porque a meditação vai fazendo com que a gente vá acalmando o coração, a respiração vai nos ajudando e a gente vai abrindo a nossa mente para receber todos esses influxos de amor e de paz, e de força e de coragem. E é isso, por isso que eu falei para vocês hoje, que hoje seria um pouco diferente, que a gente ficaria muito
no emocional, né, e mexe aquela coisa toda, mas é devido ao próprio exemplo que o Jacó traz, né, e algumas palavras dele, quando ele fala essa questão do desmemoriado, quando a gente entender que a gente não é simples hóspede, hoje foi, eu sei que foi, é, mexeu. Ai, desculpa. Mexeu bastante, emociona e só posso agradecer a vocês, tá bom? Eu gostaria, quem quiser colocar suas considerações rapidinho, nós temos o nosso horário, né? Não é fazer assim, gente, eu prometo que não, sabe? Mas mergulhar dentro de si mesmo, fazer o que Santo Agostinho pede, mergulha dentro de si mesmo e deixa sair, né? Deixa sair aquele, mergulha dentro de si mesmo, procura ver o que você fez de bom, o que pode mudar, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar sair a luz que está dentro de nós, porque Jesus falou: deixe brilhar a sua luz. Nós temos luz, cada um de nós, todos nós. Vamos deixar ela brilhar, tá bom? Então, Rosângela, nós somos privilegiados, né, Rosângela? Porque a fila da reencarnação é enorme. Pois é, né? Pois é. Então, aproveitar, né? Segurar com unhas e dentes. Fala, Alberto. Agora, você falando, me veio aqui à cabeça uma reflexão, e muitas das vezes, por exemplo, hoje eu disse para vocês que eu acordei e estava sentindo assim, que não era meu, de angústia. Aí eu percebi que poderia ser influenciação de um irmão. E a espiritualidade, às vezes, deixa, às vezes, acontecer para o nosso aprendizado. Vamos ver até que ele tá realmente seguindo o que precisa ser feito por conta dele mesmo. Porque a espiritualidade, ela está nos amparando, mas também nós não somos bebê. Nós somos seres que precisamos andar com as nossas próprias pernas. Então, a gente precisa dar conta de tudo que é necessário também. A espiritualidade nos inspira, nos auxilia, nos ampara, nos momentos mais difíceis nos consola, nos dá aquele determinado alívio, mas a gente precisa lidar com todas as problemáticas também, dando conta dos nossos problemas, para poder criar esse grau de resistência, esse grau de maturidade espiritual, porque aí você vai criando antídotos contra todas as situações que a vida te oferece. Isso aí. Uma ofensa, você vai ter que ter um antídoto. Um desengano, você tem que ter um antídoto. Todas as situações da vida, você tem que ter os recursos próprios. Quando você não tem os seus recursos próprios e você chega numa situação muito difícil de vulnerabilidade, a espiritualidade vai, está na hora de auxiliar ele, porque ele não vai aguentar sozinho, não. E vem, te socorre, te inspira, te dá um alento, mas a gente tem que ter esse entendimento que os nossos poderes é para nos fortalecer, é para nos trazer instrumentos que vão nos tornar mais aptos a viver. A vida é uma ciência, e a gente tem que aprender essa ciência da vida. A gente está aqui estudando isso, buscando maneiras de conduzir o espírito que somos à maestria, à sabedoria, a maneira de lidar com os conflitos internos e as situações da vida. A espiritualidade está, sim, sempre nos auxiliando. Ela nunca vai nos deixar desamparados, mas ela também deixa um determinado momento, deixa eu ver ele antezinho para ver como é que está o nível de resiliência dele, o nível de elaboração dos problemas que ele vai ter, se não for nessa vida, vai ser em outra. Porque enquanto não atingirmos uma situação de seres puros, nós vamos sempre lidar com situações
das mais diferentes possíveis. Com certeza. Então, as oportunidades que isso às vezes é para o nosso aprendizado, é para utilizarmos aquela experiência, porque toda experiência na vida, ela fica marcada no nosso ser de tal forma que ela acaba sendo sempre um instrumento que corre. Ela passa a ser um instrumento de sustentação, de nos dar base. Porque aquilo que a gente passa de difícil na vida, e quando você olha para trás, eu passei por aquilo ali para mim hoje é fichinha. Aquilo ali não é mais problema. Por quê? No momento você se desespera, no momento você pode até ir ao sofrimento, mas quando você vai passando o tempo, que a melhor coisa no mundo é dar tempo ao tempo, quando você olha para trás, você diz, eu consigo superar aquele problema com muito mais facilidade. E naquela época eu não conseguia. Então a gente vê que a gente vai amadurecendo. E os conflitos, as situações, as adversidades da vida é para nosso aprendizado. E muitas das vezes a gente consegue ler os problemas. A gente encara ele como um obstáculo insuperável, como uma coisa... Desculpa até usar a palavra, que não é, nós não usamos isso, mas tem muitas pessoas que dizem, é uma maldição. Não, gente, os problemas existem para a gente poder saber ter maneira de poder superá-los. Então, tudo que vem para a gente é aquilo que é preciso a gente viver, aquilo para o nosso crescimento. É isso, aí veio essa reflexão, e aí vai surgindo, né, as inspirações, a gente vai colocando as questões. Então, nada na vida, nenhum problema é insolução. Tudo tem solução. Não vai ser nem amanhã, nem daqui a 2 dias. A solução é muito a longo prazo, mas tem. Tudo tem. Porque você vai viver cada situação da tua vida e você vai com os obstáculos e esse obstáculo acaba te fortalecendo e te amadurecendo espiritualmente. O que seria da vida que só se tivesse coisa boa? Como você cresceria só tendo coisa boa na tua vida? A gente vive uma zona de conforto eterna e a dificuldade ela é um instrumento de te alavancar, fazer você crescer. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Surgiu o problema? Está doendo? Sim, está doendo. Tenho fé em Deus que eu vou superar essa dor. Eu vou superar esse momento. Eu vou ter a força de poder. Agora, naquele momento da dor, você tem que ter também aquele ponto. Vou suportar, vou aguentar. Eu vou lidar com essa dor que está me deixando fora dos eixos. E você, vendo que você está lidando com aquela dor e vai conseguindo superar a longo prazo, chega um momento que você até diz, olha, mas como que aquela dor para mim hoje já não é mais dor? Eu superei, eu passei por ela. Então, tudo é aprendizado. Tudo serve para a nossa vida. A vida de... Olha, se a gente for ver Jesus, um arcanjo planetário, um engenheiro sideral, está no nosso planeta, cuidando do nosso planeta, o nosso planeta tem 5 bilhões, 4 bilhões e tal. Imagina esse ser, quantas experiências esse ser já passou, quanta coisa ele já tem domínio. Nós estamos na nossa espiritual e queremos ter o domínio de tudo. Calma, tudo é devagar. Nós vamos chegar a ser Jesus com o nosso esforço, com a nossa perseverança, mas nós estamos dando os primeiros passos. Nós estamos na infância espiritual. Então, tudo para a gente é novo. As dificuldades, por mais que a gente tenha experiência da vida, tudo é novo. Atingir uma situação de Menezes, Francisco de Assis, e daí por diante, nós vamos ter muito mais capacidade de lidar com tudo isso que a gente está dizendo aqui. Então, vamos dar tempo ao tempo. O maior problema que seja na sua vida, aquilo ali naquele momento parece que é um muro intransponível, mas aquilo às vezes é um muro que você, depois que passar por ele,
você vai ver como é que foi bom aquele muro, porque te fez você buscar a superação desse muro. Então, isso tudo nos fortalece. Tá certo. Estamos chegando, já estamos no nosso finalzinho. Deixa eu falar uma coisinha. Ah, claro, pode falar. Eu hoje estou muito mais tranquila do que estava quando o cara me deu assim, a notícia, de supetão, assim, na sexta-feira à noite. Mas agora, a Eliane me deu uma grande preocupação. A fila para voltar está grande demais. Eu aqui pensando, caramba, levei tanto tempo para chegar a uma conclusão boa, tem que esperar um tempão para voltar. Mas eu vou tentar aprender mais um pouquinho lá. Tá certo, mas por enquanto está aprendendo aqui. Então, estou aprendendo aqui. É aqui que a gente está trabalhando hoje exatamente. Né? Eu estou consertando o passado aqui, para melhorar o futuro. Isso aí, é isso aí. Né? E a gente observa, né, que dentro desse colar que nós criamos, que é um grupo, que é um colar, né, a gente observa que cada um que traz as palavras que trazem, que bate lá dentro, né, e um sorriso que vem da Célia, a Célia já está pensando, puta, a fila para voltar. Pois é. Né? Quer dizer, então, o quê? É essa força que vamos tendo com essas bênçãos divinas que a gente recebe todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E aí eu vou pedir a Ana Werneck, que faz tempo que faz tempo, né? Acho que faz um diazinho ou 2 dias, né, Ana? Para fazer a nossa prece de encerramento, tá? Oi, Rosilda. Aniversário de Kardec, eu tenho aqui o hino ao Espiritismo. Você permitir, antes da prece, ler para nós o hino ao Espiritismo? Tá. Pode ser? Pode ser. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamo, irmãos do céu, a boa nova, a lei imortal. Homens, confraternizai, vosso Pai é Deus, sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Muito obrigada. Obrigada. Aqui, só um pouquinho, Ana, só para me ler o que a Marisa colocou, né? Que é verdade, né? Ela diz assim: por muito tempo repeti para mim, nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus, que te ama. Boa noite a todos. Vamos lá, Ana, faz a nossa prece. E obrigado, Rosilda. Obrigada. Obrigada a Deus. Obrigada a Jesus. Ao nosso anjo da guarda, aqueles protetores. Obrigada por tudo que tem. Por nos auxiliar na superação dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Superar o nosso temperamento, a nossa visão torta das coisas. Mas nós vamos caminhando com fé, com amor, com o apoio daqueles que nos rodeiam. Nós vamos chegar até o topo dessa montanha. Vamos pedir a Deus que proteja todos aqueles que estão sofrendo, que estão com problemas, aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, com esse vírus, que Deus os dê conformação e tranquilidade para passar por esse momento. E agradeço mais uma vez
por esses grupos de estudos que nos dão tanto apoio. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só desligar aqui.